Fez sexo sem camisinha e não sabe quanto tempo você precisa esperar antes de fazer o exame? Ou você já fez o exame, mas não sabe se pode confiar no resultado? Este vídeo aqui é para você. A gente vai explicar o que é a janela imunológica. Toda semana eu recebo mensagem de alguém dizendo que pegou o resultado de exame e que deu não reagente, ou seja, negativo para HIV. E a pessoa não sabe se pode confiar. Esse medo do diagnóstico, né, de não confiar que possa dar negativo, eu acho que ele vem de dois lugares. O primeiro é uma falta de credibilidade, de confiança na saúde no Brasil. A gente tem uma ideia muito torta na cabeça que as coisas aqui são péssimas. Que só é bom se for de fora, só é bom se for muito caro. E a realidade não é muito bem por aí. Com todos os problemas que tem na operação do SUS, a gente ainda tem, do ponto de vista de tecnologia em HIV, um avanço muito bom. A gente tem testes avançados, a gente tem medicamentos muito atuais, né, com pouca toxicidade. A gente tem um material que dá para confiar, a gente tem um material que é de ponta, nesse sentido pelo menos, de teste e de medicamento. A segunda questão tem a ver com o estigma, da gente achar que o HIV é uma punição. É uma punição porque você foi promíscuo, ou é uma punição porque você é gay? Então, se você se encaixa dentro dos grupos de risco, né, que se dizia lá na década de 80, você vai pegar AIDS e morrer. Por isso, inclusive, um parêntese, é que é importante da gente falar de vulnerabilidade, para as pessoas não acharem que elas fazem parte disso, que elas são isso. Na verdade, elas estão submetidas a isso, mas a gente pode resolver a partir de políticas públicas, de resoluções individuais, de processos de educação, para elas se cobrirem sobre esta vulnerabilidade. Cobertura foi um termo meio de seguro, né, de saúde. Está coberto. Por causa desses dois fatores, é muito mais comum pessoas que não vivem com HIV estarem muito desesperadas ao me procurar do que pessoas que vivem com HIV. Porque quem vive com HIV, quando me procura, geralmente já assistiu alguns vídeos e já começou um processo de aceitar o seu diagnóstico e entender que o que vai mudar é uma escolha deles e que dá para ter uma vida e ser feliz do mesmo jeito que eles estavam vivendo até então. Já quem está negativo, quando me procura, está num desespero gigantesco, porque acha que vai dar positivo e está nessa insegurança, nessa angústia, nessa ansiedade. Então, geralmente são pessoas que, quando estão desesperadas, estão muito mais desesperadas do que quem tem HIV. Eu não entendo esse universo, é muito complexo mesmo. Entende por que eu digo que o negócio é complexo? Não é tão simples quanto a gente acha que é, né? A gente pensaria que os desesperados são as pessoas que vivem com HIV, nem sempre. Pois bem, já que eu não vou resolver todo o sistema de saúde ou acabar com o preconceito em um vídeo, o que eu posso fazer para tentar ajudar essas pessoas, que talvez seja você, é explicar sobre a janela imunológica. A partir das informações que eu vou dar nesse vídeo, eu acredito que você vai ser capaz de, sozinho, avaliar a tua situação, o teu contexto e responder às suas próprias inseguranças de: será que esse teste é confiável? Eu preciso fazer outro? Tá valendo? Que é geralmente o que me perguntam. Tá bom? Me acompanha aqui então. A primeira coisa que você precisa saber é o que é o teste sorológico de HIV. Esses testes, em sua maioria, eles procuram anticorpos. O que é um anticorpo? Quando algum agente infeccioso entra no nosso organismo, é iniciado um processo no sistema imunológico que vai identificar este organismo e criar os anticorpos, que são partículas responsáveis por identificar e eliminar esses micro-organismos. São partículas muito específicas, né? O anticorpo do HIV, ele só funciona, ele só identifica o HIV. Então, quando a gente procura esses anticorpos, já que eles são muito específicos, a gente consegue entender se aquela pessoa teve ou não uma infecção ao vírus. Porque os anticorpos só vão ser criados a partir do contato com esse micro-organismo. É o mecanismo da vacina, por exemplo, quando ela faz a injeção com algum fragmento de vírus, ou te expõe a uma forma inativa daquele micro-organismo para que o teu corpo
desenvolva uma resposta imunológica que vai te imunizar, te tornar imune àquele micro-organismo. Entendemos o que são os anticorpos? Então, por exemplo, uma pessoa que teve sífilis fez o tratamento adequadamente. Se ela faz o teste de sorologia para sífilis, ele vai dar positivo, mesmo que o tratamento tenha sido eficiente, porque ela tem os anticorpos. É por isso que, no caso da sífilis, por exemplo, a gente tem um outro exame que vai identificar se a pessoa está ou não ainda sob a infecção da sífilis. Tá bom? A gente não vai falar desses outros exames agora, vamos ter foco e falar dos testes de HIV. Falamos dos anticorpos, então. É importante a gente entender que esse processo do corpo produzir anticorpo não acontece da noite para o dia. Ele precisa de tempo. Esse tempo é o que a gente chama de janela imunológica. Você vai perguntar para mim, mas Gabriel, se o tempo da janela imunológica tem a ver com o nosso corpo, por que tem testes diferentes com janelas imunológicas diferentes? Depende da sensibilidade dos testes. Os testes mais antigos precisavam de uma quantidade maior de anticorpos para identificar que eles estavam ali. Então, por exemplo, existem alguns testes de fluido oral, né, os que usam a saliva, que precisam e recomendam 90 dias de janela imunológica. O teste rápido que a gente faz no centro de saúde gratuitamente, a recomendação é uma janela imunológica de 30 dias. Então, com 30 dias ele já consegue detectar. Os primeiros anticorpos ali que a gente produziu, ele já identificou. Na dúvida, pergunta para a pessoa que está te atendendo, pergunta qual que é esse teste, qual que é a janela imunológica dele. Ela vai saber te responder, se ela não souber, ela vai perguntar para alguém. Se ela não responder, você fala, vai lá e pergunta para alguém, por favor, até você entender. Por que é tão importante saber qual que é a janela imunológica recomendada para o teste que você está fazendo? Suponhamos que você teve uma relação de risco, você transou sem camisinha, não usou nenhuma outra forma de prevenção. 15 dias depois você fala, quero fazer o teste. Se a janela imunológica é de 30 dias, esse teste só serve para validar exposições que aconteceram 30 dias atrás. Então aquela exposição que aconteceu ali há 15 dias, ela não vai estar coberta por esse teste. Então você precisa esperar o recomendado do exame para poder fazer ele e ter uma certeza de que ele é confiável. A confiabilidade desses exames é de praticamente 100%. É sempre de tipo 99, alguma coisa por cento. Na prática, é 100%. Existem algumas questões que podem interferir, dar um falso negativo, eu vou fazer um vídeo sobre isso no futuro, mas o que você precisa entender é que todo resultado é confiável dentro do que ele se propõe. Então, se você fez sexo sem camisinha há 10 dias e está fazendo um exame de 30 de janela imunológica, não é que esse exame não seja confiável. Ele é confiável para tudo que aconteceu de 30 dias antes para trás. Mas ele não é para aquela relação que você teve há 10 dias. Entenderam por que é tão importante saber das janelas imunológicas? Agora, se nos últimos 30 dias você não teve nenhuma relação de risco, fez o exame e ele deu negativo, criatura, você quer mais o quê? Confia nesse exame. Agora, lembra que exame não é vacina. O exame não te torna imune. Existem alguns casos de soroconversão tardia, de pessoas que levaram vários meses para que o teste acusasse positivo? Existe. É uma raridade. Independente disso, colocar o teste de HIV como parte da tua rotina de saúde ajuda você a perder um pouco dessa ansiedade e desse medo de buscar a sua saúde. Quando você se propõe a fazer o teste, por exemplo, anualmente ou de 6 em 6 meses, isso deixa de ser algo condicionado a um erro seu, de ai, transei sem camisinha, ai, como é que eu fiz isso? Olha a culpa aí que vem. E aí, né, você vai fazer esse teste meio que como uma obrigação. Que tensão. Você para de ver isso assim e começa a ver como você usufruindo do teu direito de saúde. Então, de 6 em 6 meses, você faz o seu exame. Ah, é porque você teve sexo sem camisinha, você transou sem prevenção? É que isso faz parte da minha prevenção. Esse momento em que você faz o teste, ele serve também como prevenção. Não só no caso de o diagnóstico ser positivo, você se tratar e evitar transmitir para outras pessoas,
mas também porque toda vez que você vai ao médico fazer o seu exame de HIV, você tem uma oportunidade de falar sobre a sua prevenção, sobre as suas práticas sexuais com esse médico e entender melhor sobre a sua saúde. Deixa de ser uma obrigação, algo que você fez porque fez uma coisa errada, porque pode ser punida, e passa a ser um momento de agradecer que você teve a oportunidade de ir atrás desse seu direito. Então vamos compartilhar diquinhas, como perder o medo de fazer teste? Diz aí como é que é a sua rotina, com que frequência que você vai, se você leva seus amigos para ir junto. Qualquer coisa que vocês possam fazer para que outros grãozinhos que ainda têm muita ansiedade sobre o teste possam se sentir melhor. Tá bom? Inclusive, não esquece de curtir, de compartilhar, de se inscrever aqui no canal, ligar as notificações, porque assim você ajuda a gente a trazer mais material que está ajudando muitas outras pessoas. Vamos junto?